Queridos, o desafio de encontrar coisas novas, né? De fazer coisas novas, o desafio do novo, ele é intrigante na vida de todas as pessoas. Mas, como eu disse no início, Deus é o Deus do novo, é o Deus que se renova e renova a sua criação dia após dia. E o próprio Deus se revelou ao seu povo dia após dia, em processos, em etapas, e esse novo e esse renovo fizeram parte desse processo durante todo o tempo que o povo caminhou pelo deserto, e durante todo o tempo em que esse povo foi então lapidado pelo Espírito de Deus, pelo cativeiro e por todas as coisas que aconteceram, e esse povo foi se tornando o povo de Deus. Essa revelação, ela não veio de uma vez, mas ela foi uma revelação progressiva. Hebreus fala que antigamente Deus havia falado pela lei, pelos profetas, e ele se revelou agora pelo seu Filho Jesus Cristo. E ele coloca na boca dos seus filhos um novo cântico. Ele coloca na boca dos seus filhos boas novas do Evangelho, para que todas as criaturas se tornem também novas criaturas. E quando nós deixamos de viver aqui nessa terra e vir o fim, Deus nos colocará em um novo céu e uma nova terra, nos dará um novo corpo e seremos transformados e estaremos para sempre na glória com o Senhor. E as pessoas ficam com medo do novo, ficam com medo das coisas que vão acontecer, ficam com medo do futuro, porque o futuro é sempre desafiador. E se você fizer uma retrospectiva da sua vida, meu irmão, você vai ver que o novo sempre fez parte da sua vida todo o tempo. Ele assusta, as novidades assustam. O que está acontecendo à nossa volta, as mudanças que a sociedade tem enfrentado, principalmente nos últimos anos, tem acontecido com uma rapidez, com uma intensidade, a tecnologia, a ciência se multiplicando e confirmando aquilo que já está descrito na palavra do Senhor. Mas o novo também é imprevisível. Nós não sabemos o que vai acontecer. E realizar coisas no mundo de hoje, com toda essa perspectiva que nós temos, é como você está no meio de um redemoinho e você tem que gerenciar as coisas no meio desse redemoinho. Mas as mudanças são necessárias, porque com mudanças vem crescimento, com mudança vem um novo mundo. E aí nós passamos a viver experiências novas e maravilhosas. E tudo isso tem um preço. Tem um preço. Imagine Josué. E aqui nesse texto, ele estava temeroso pelo futuro, pelo que ia acontecer. Moisés havia morrido e agora ele tinha uma grande responsabilidade diante de si, levar aquele povo até Canaã e conquistar Canaã para aquele povo. Imagine que ele estava temeroso, ele tinha medo, mas Deus era como se ele estivesse falando e cantando nos ouvidos de Josué aquele cântico que a gente cantou aqui: grandes coisas estão por vir, grandes coisas estão para acontecer neste lugar. Ser forte e corajoso e não temas, pois eu sou contigo. Queridos, quando nós somos crianças, principalmente na primeira infância, que os especialistas falam que vão ir até os 6 anos, dos 6 aos 12, a segunda infância, e a partir daí a adolescência, como disse o nosso irmão pastor Renato, todas as situações na primeira infância são novas, são desafiadoras. Subir um degrau para um bebê, para uma criança, é desafiador, mas isso impulsiona
ele é querer descobrir mais, ele é querer coisas novas. E isso é necessário para que haja um desenvolvimento afetivo, motor, moral e intelectual. Ah, se a gente fosse assim espiritualmente, né? Como crianças de um mês, zero não tem jeito, né? De 1 mês até 6 anos, querendo sempre coisas novas, querendo descobrir coisas novas. E quando nós envelhecemos e ficamos mais velhos ou experientes, né, como alguns gostam de falar, o novo passa a assustar as nossas vidas. Nós sentimos confortáveis com aquilo que nós conhecemos. Nós sentimos confortáveis com aquilo que nós já vivemos. E muitas vezes tememos em viver algo novo. Assim foi com aquele povo no deserto, ao deixar o Egito para trás. Eles temiam um novo. Estavam já há muitos anos como escravos. E agora o que será de nós nesse deserto? O que faremos? Tudo é muito novo para nós. E por causa de temer o que haveria de acontecer, muitos deixaram de viver os momentos mais icônicos da fé judaica, que foi o êxodo, durante aquele período, e as maravilhas que Deus fez com aquele povo ali no deserto. E eles não perceberam a presença do Deus Todo-Poderoso ali junto com eles. Sabe, irmãos, nós estamos nesse processo de crescimento, e ele é maravilhoso. E eu posso te dizer também que o que eu queria para todos nós, o que eu quero para todos nós, é que ele não cesse quando nós chegarmos à fase adulta. E eu digo isso tanto se referindo ao mundo natural quanto ao mundo sobrenatural. A palavra do Senhor diz em Oséias, capítulo 3, verso 6: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Devemos conhecer o Senhor, ele vai se revelar a nós, mas nós não devemos parar aí, nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. Devemos ser como a corça que anseia pelas águas e ansiar por mais de Deus e conhecer mais de Deus. Deus sabe que o novo é difícil, é desafiador para as pessoas, que as pessoas temem o novo. E é por isso que nós vemos nesse texto que foi o Senhor e não um anjo que foi até Josué e foi encorajado. Ele não falou: Gabriel, vai lá e fala com Josué para ele ser forte e corajoso, mas o Senhor falou com Josué: ser forte e corajoso, não temas. E ele falou, e ele animou Josué e o ajudou a encarar os desafios que ele tinha pela frente. E ele nunca desistiu. Ele foi um grande líder, mas ele tinha esse problema, um probleminha que eu tenho, que você tem, que todos nós temos muitas vezes, que é a falta de coragem para viver coisas novas. Em Josué 1, Deus prepara Josué, e ele fala várias vezes com Josué: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Será que Deus pediria para a pessoa ser corajosa se ela fosse corajosa? Com certeza ele temia ali os habitantes de Canaã. Ouviu-se falar que havia ali gigantes habitando aquela terra. Mas coragem, meu querido, não é você não sentir medo, mas vencer o medo. Você ter aquele receio, aquele medo, mas eu vou assim mesmo porque o Senhor é comigo. E eu acredito que Josué temia os seus inimigos,
Mas Deus lhe pediu coragem para vencer o seu primeiro medo. O medo que estava dentro dele mesmo. E ele disse: olha, serei contigo. Não te assustes, não tema, seja forte e corajoso, eu estarei contigo. Isso porque o medo, ele paralisa as pessoas e impede que elas avancem em tudo aquilo que Deus tem de novo proposto para a nossa vida. É como se Deus estivesse falando: olha, tenha determinação, tenha confiança. Deus encorajou Josué, e Ele está te encorajando nessa noite. Qual que é o seu medo? Você tem medo de quê? Você tem medo de viver o quê? Como você quer viver o sobrenatural de Deus se você teme em dar o primeiro passo? Através desse texto, Deus fala com Josué, mas fala conosco também. Ele quer que nós sejamos fortes e corajosos. Vocês acreditam, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês já fizeram tudo que vocês poderiam fazer nas suas vidas, naturais e espirituais também? Deus tem muito mais para você. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Ele quer que você viva dias melhores na sua vida, novos, com novidade. Você tenha mais realizações durante a sua trajetória. A vida cristã é isso, é novidade de vida, é comunicação de boas novas, é deixar de viver numa mediocridade espiritual para viver numa plenitude do Espírito Santo. John Maxwell tem duas frases que eu acho interessantes. A primeira é a seguinte: faça o que puder com aquilo que você tem, onde você está. Faça o que puder com aquilo que você tem, onde você está. O que você tem? Deus falou com Moisés: o que tem na sua mão? Um cajado, estende ele sobre o mar. Faça o que puder com aquilo que você tem, onde você está. A segunda frase é a seguinte: o nosso potencial é um presente que Deus nos deu, e o que fazemos com ele é um presente que nós damos a Deus. Deus te deu um potencial para você usar ele na sua plenitude, e quando você faz isso, você está dando um presente para Deus. Você está fazendo aquilo que Deus colocou no seu coração. Quando uma ave, um pássaro voa, está glorificando a Deus, porque está fazendo aquilo que Deus colocou para aquele ser vivo, que é voar, que é estar nas alturas, e nisso ele glorifica o Pai. Mas como devemos agir diante dessas situações? De novo, de temer as coisas. Como podemos enfrentar aí os desafios com segurança? Som. O azul. Só um minutinho, vai estar bem para falar, porque está um pouco baixo. Som. Trocado aqui então o microfone, né? Nós paramos na pergunta, né? Como enfrentar os desafios com segurança? Primeira coisa que você deve fazer: depender da ajuda de Deus. Jesus disse em João 15:5: sem mim nada podeis fazer. Você pensa que você pode realizar alguma coisa por si próprio, na força do seu braço? Nós dependemos da ajuda do Senhor.
Ele que nos fortalece, Ele que nos orienta, Ele que nos dá a direção. E aí Deus diz a Josué, e nos diz agora: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E ainda em Provérbios 3, de 5 a 6, nós temos: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas, os seus caminhos. Como você pode enfrentar o novo, os desafios com segurança? A primeira coisa é depender da ajuda do Senhor. E por que você tem que depender da ajuda do Senhor? Porque o trabalho é árduo, é difícil, não é uma coisa fácil. Josué iria enfrentar grandes desafios e ele não conseguiria ter êxito se ele não dependesse do Senhor. Ele não tinha caminho fácil. Eu e você também não temos caminho fácil, mas temos a garantia de vitória no Senhor. Ele estava substituindo um líder forte, Moisés, que era respeitado, vitorioso. Imagine a situação, se coloque no lugar de Josué. Agora eu vou ter que substituir a Moisés? Quem sou eu? Um jovem e com tantos obstáculos pela frente. Jericó estava desafiando a sua fé logo à frente ali, com as suas muralhas altíssimas. Havia lutas para ser travadas ali naquele local, até que eles chegassem à terra prometida. E cada dia Deus colocava desafios em cima de desafios para Josué. É assim com a gente também. A cada dia nós temos desafios. Você tem desafio no seu casamento, você tem desafios na criação dos seus filhos, nas decisões profissionais, com tanta competitividade profissional que tem hoje. Tanto as igrejas quanto as denominações enfrentam grandes desafios. Nós estamos indo por caminhos que nós não conhecemos, e por isso nós devemos depender exclusivamente de Deus nesse processo. Sem Deus, nós não conseguimos cumprir as nossas metas, não conseguimos atingir os nossos objetivos. Entre o lugar em que Josué estava e o lugar que ele tinha que chegar, havia abismos que ele tinha que atravessar. Entre o presente e o futuro, temos um caminho também para percorrer. Nós temos que errar e temos que acertar. Temos que trabalhar muito, grandes tarefas para serem executadas. E se não for pela força do Senhor, nós não teremos êxito. Precisamos cumprir o tempo de Deus nesse empreendimento. Somente com a ajuda dele nós poderemos superar todas as barreiras que se colocam à nossa frente. E sabe por quê, queridos? Nós devemos depender de Deus, porque somente com Deus nós podemos superar imprevistos que acontecem no meio do caminho. Quantos de nós fazemos planos e de repente acontece alguma coisa no meio do caminho? E agora? Como vai ser? O que eu vou fazer? Se Deus está contigo, você terá êxito, mesmo nos imprevistos. Josué não contava com uma rebelião como a dos filhos de Coré. Foram quase 200 homens que foram contra Moisés. Ele era um companheiro seu de equipe que havia ido espiar a terra prometida, e eles deram um relatório negativo. E ele viu, o Senhor viu
o desgaste emocional de Moisés. As suas noites sem dormir, sua tristeza. Ele viu toda aquela gente rebelde. Há problemas, e sempre haverá problemas, mas nós podemos confiar que Deus é maior que qualquer problema que se coloca à nossa frente. Não podemos mirar no problema, mas temos que mirar no Senhor. Foi isso que Davi fez, né? Não olhou o gigante, mas olhou quem estava com ele. Nós precisamos da ajuda do Senhor, para que nós não nos sentirmos desamparados. Um dia nós estamos alegres, no outro nós estamos tristes, abatidos. Josué havia perdido um amigo, um líder, um esteio, uma coluna, que era Moisés. Agora ele não tinha ninguém para ele pedir conselhos, para que pudesse explicar o que ele tinha que fazer. Agora ele estava sozinho, com insegurança emocional, que aquela falta de ajuda, de auxílio, sempre traz as pessoas. Nós devemos depender de Deus para Ele nos animar, nos fortalecer, nos consolar. E se você precisa de Deus, clame, peça a sua ajuda, grite para Deus. Tenha misericórdia de mim. Aquele cego no caminho de Jericó não teve vergonha de gritar, de clamar: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Clame ao Senhor para novos desafios pessoais, para desafios familiares. Nós devemos depender de Deus unicamente, senão nós fracassaremos. Foi assim com Moisés, quando ele conduziu o povo pelo mar adentro. Foi assim com Abraão, que levou seu filho para o sacrifício. Ele acreditou e confiou, e Deus o poupou. Foi assim com Daniel na cova dos leões, e com seus amigos na fornalha de fogo ardente. Foi assim com Pedro, quando se tornou o primeiro surfista humano, né? Sem prancha, só com os pés. Tá certo que ele afundou, mas eu não posso falar que eu andei nas águas. Ele andou. Você que está disposto a ter uma aventura de fé, como Pedro, dispõe o seu coração para depender totalmente de Deus, e Ele vai fazer toda a diferença na sua vida. Quem está com Deus é maioria sempre. Lembra quando os sírios cercaram Eliseu? E aí o rapaz sai lá fora de Azi e fala: estamos cercados pelos sírios. Aí Eliseu vai lá fora, olha e fala assim: está tranquilo, maior é o que está com nós do que eles. E ele orou e pediu ao Senhor que abrisse os olhos do rapaz, e quando ele abriu, ele viu miríades de anjos, e aquele exército todo foi desbaratado pelo Senhor. Se você precisa de Deus, clame, peça ajuda, grite para Deus, porque Ele vai te acudir. E para você enfrentar esse desafio com segurança, você precisa principalmente seguir as orientações de Deus. Clame, peça ajuda, mas siga as orientações do Senhor. Não basta apenas você crer na ajuda, mas você tem que observar a palavra do Deus Todo-Poderoso e como aplicar ela à sua realidade. Nós temos um desafio diante de nós, que é crescermos na dependência da palavra de Deus. Quantas e quantas igrejas estão sucumbindo às coisas do mundo porque não dependem da palavra do Senhor, porque não buscam esse conhecimento. Nós não queremos ir nem para a direita, nem para a esquerda da palavra do Senhor. Ela é a nossa bússola.
ela aponta sempre para o norte, ela dá sempre a nós a direção, ela sempre nos indica o rumo certo, ela nos dá discernimento e sabedoria para agir. Então, não deixe de conhecer, de buscar conhecimento na palavra do Senhor. A orientação que Deus te dá através da sua palavra é a indicação do caminho que você tem que seguir. Deus diz para Josué: atravessa o Rio Jordão. Não era uma mensagem fácil de ouvir e, pior ainda, de praticar, de imaginar o que estava tudo à sua frente te esperando. Não era confortável para ele e não é confortável para nós. Além do Rio Jordão havia gigantes, cidades muradas, terras ásperas. Diz um poeta que há rios que pensas são impossíveis de cruzar. Encarar o novo é exatamente isso. É muitas vezes olhar o rio e pensar: é impossível de atravessar. Mas através da orientação da palavra, nós podemos seguir num caminho seguro. Josué 1:8 tem recomendações bem claras sobre isso. Ele diz ali que a palavra de Deus não pode ser deixada de lado, não pode ser esquecida, e que era para ele meditar nela dia e noite. Lê-se em Salmo 119, 105, diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tem havido hoje muita invenção, né? As pessoas têm inventado tantas coisas, que se voltasse para a palavra e olhasse o que estava escrito ali, qual que é a orientação do Senhor, não nos perderíamos nesse turbilhão de coisas, né, que não podemos dizer que sejam coisas do Senhor. Mas nós estamos nos tornando mais pragmáticos com as igrejas. Nós temos olhado mais aquilo que as pessoas têm de experiência e temos deixado de lado a palavra do Senhor, temos deixado de lado aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nela dia e noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer prosperar? Você quer ser bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? Não cesse de meditar nesse livro. Leia de dia, de noite, leia no celular, leia no papel, não importa, mas leia. Toda pessoa que é homem de negócios, mulher de negócios, deveria recortar esse verso e colocar na entrada do seu estabelecimento, porque essa é uma promessa de Deus para o sucesso. Ele diz: ponha essa palavra em sua boca, em sua mente, em sua vida, em tudo que você falar. Fale sobre a palavra de Deus, medite acerca dela. Se você sabe como se preocupar com os problemas, você sabe também como meditar na palavra do Senhor, né? O que é preocupar? Você não fica ali meditando nos problemas. O que pode acontecer? Medite na palavra do Senhor. Tem pessoas que têm uma Bíblia novinha, e se orgulham que não tem nenhuma orelha, né? Aí nos cantos da Bíblia. Eu tenho várias. Algumas novas, algumas mais usadas. Mas tem pessoas que têm uma só e ela está novinha. Você olha assim, parece que acabou de sair da livraria. Ou a Bíblia está em pedaços, ou a pessoa é que está em pedaços. Quando a Bíblia está toda usada, cheia de orelhas, páginas amarelas, riscada, aí você pode dizer
que a Bíblia está em pedaços, mas aquela pessoa está inteira. Um dos maiores orgulhos que eu tive na minha vida foi quando meu filho primogênito casou e ele me pediu a minha Bíblia, que era a que mais gostava, que era toda riscada e cheia de anotações. A capa já não existia mais, mandei fazer uma outra capa de couro. E aí ele chegou com essa Bíblia aqui e falou: pai, me dá a sua Bíblia, aquela Bíblia, me dá de presente, aquela que você tem, que você risca, que você escreve, deixa eu levar ela de recordação. Eu falei assim: te dou sim, meu filho, pode levar. Aí ele me deu essa Bíblia que ele havia acabado de comprar. Eu falei assim: mas por que você quer essa Bíblia? Ele falou assim: porque desde pequeno que eu vejo o senhor escrevendo, lendo, estudando nessa Bíblia, e eu queria ter essa recordação do Senhor. Glória a Deus. E isso me comoveu bastante. E quando eu olho para essa Bíblia que ele me deu, eu sei que a outra está lá, e que ele agora está fazendo uso dela. Glória a Deus! Então, use a sua Bíblia. Risque. Vou riscar aqui, não vai estragar. Risque, estude, faça o que seja melhor para que você possa conhecer e prosseguir nesse conhecimento da palavra. Porque só quando você conhece a palavra de Deus é que você vai conseguir se apropriar das promessas do Senhor. Josué se apropriou das promessas do Senhor, mas ele teve que ler, meditar na palavra do Senhor dia e noite. A presença do Senhor era evidente na vida de Josué, e ele havia prometido: ninguém estará diante de ti, eu serei contigo, ninguém poderá te resistir. Foi uma promessa do Senhor, e ele tinha isso no seu coração todas as vezes que vinha um exército contra ele. Quando nós temos consciência da presença de Deus conosco, é como se nós lembrássemos como Ele foi conosco naquele desafio lá atrás. Ele vai ser nesse que vai aparecer à frente. Nós podemos fazer os nossos planos, mas Deus sempre vai ter a última palavra. Outras palavras como planejar, agir, encarar o novo sem orar, sem buscar o Senhor, é mera presunção da nossa parte. O que você pode fazer durante um imprevisto, durante algo novo que vai acontecer na sua vida, se não for pelo Senhor? Nós temos a promessa da vitória em qualquer obstáculo que surgir à nossa frente. Como estive com Moisés, estarei contigo. É como se Deus estivesse falando: olha, você lembra da luta em que os braços de Moisés tiveram que ser segurados e levantados pelos seus auxiliares? Eu fui com o meu povo naquele dia e serei novamente. Nós temos que nos lembrar das bênçãos que Deus derramou sobre as nossas vidas, e como Ele foi conosco no passado, está sendo no presente, Ele também será no futuro, será no novo, naquilo que você tem pela frente. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. É uma promessa do Senhor, Isaías 26:3. Salmo 23, verso 4. Eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Filipenses 4:19. Não se preocupe sobre coisa alguma, mas ore sobre todas elas, em todas as coisas deem graças, porque essa é a vontade de Deus sobre você. Você sabia que existem mais de 7.000 promessas na Bíblia?
Quais as que você conhece? Quais as que você professa? Quais as que você medita dia e noite? Será que se você conhecesse 10% delas, será que você ficaria correndo para lá e para cá, desesperado, feito uma barata tonta? Eu creio que não. Quando você ver uma montanha à sua frente, olhe e avance sobre a montanha. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E agora que você está prestes a ir por esse caminho de toda a terra, como Josué, você sabe que lá no fundo da sua alma, que nenhuma das boas promessas que Deus te deu a mim, que deu ao seu povo, Ele deixou de cumprir. Todas Ele cumpriu. É por isso que a Bíblia é o livro da vida bem-sucedida. Mas para isso você precisa conhecer. Você precisa meditar nela. E isso é um desafio tremendo, né? Porque tem pessoas que é só começar a ler e começam a dormir. Sente um sono, né? Ora, peça ao Senhor para que te dê um renovo, para que abra e revele a tua palavra no seu coração. E eu queria deixar uma pergunta para você nessa noite, já estou encerrando. Como que você vai enfrentar os desafios que Deus põe diante de você? Já se passaram 7 anos. E os próximos 7 anos? Será que você vai ficar da mesma forma? Procure fazer como Josué. Peça ajuda ao Senhor. Comece a buscar orientação do Senhor. Não faça aquilo que você acha que é o melhor. Não corra na frente de Deus. Não brinque com Deus. Mas aceite a sua orientação na sua vida através da sua palavra. E decida tomar posse de todas as promessas que o Senhor tem na sua vida. E você será bem-sucedido. Você tem motivos para ser uma pessoa otimista. Não uma pessoa pessimista como os que estão aí afora. Mas para isso você precisa confiar no Senhor e confiar na sua palavra. E diante dos novos desafios que virão na sua vida, que virão na vida dessa comunidade, você será um vencedor. Você será vitorioso com a graça de Deus sobre a sua vida. Amém?